Numa cidadezinha chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Nazaré era uma cidade tranquila, onde todos se conheciam e a vida seguia um ritmo calmo e sereno. Ela estava prometida em casamento a um carpinteiro chamado José. José era um homem justo e trabalhador, conhecido por sua habilidade com a madeira e seu coração bondoso. Um dia, um anjo chamado Gabriel apareceu para Maria. Ele veio com uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. A sala se encheu de luz. Maria ficou assustada, pois nunca tinha visto algo tão extraordinário. Não tenha medo, Maria. Eu sou Gabriel, enviado por Deus. Eu trago uma mensagem especial de Deus. Você terá um filho. Este será um momento de grande alegria e bênção. Mas este não será um bebê qualquer. Ele terá um propósito divino. Este bebê será o Filho de Deus. Ele trará luz e salvação ao mundo. Ele será chamado de Jesus. Este nome significa Salvador. Ele será rei para sempre. Seu reinado será justo e eterno. Seu reino nunca terá fim. Ele governará com amor e sabedoria. Eis aqui a serva do Senhor. Maria aceitou a mensagem com humildade e fé. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela estava pronta para cumprir o plano divino. A notícia do nascimento de Jesus se espalhou rapidamente. As pessoas ficaram maravilhadas com o que ouviram. As pessoas estavam cheias de esperança. Elas acreditavam que a profecia estava se cumprindo. Elas esperavam a chegada do Messias prometido. A expectativa era palpável em toda a região. O anúncio do anjo Gabriel marcou o início de uma nova era. Uma era de esperança, fé e redenção para toda a humanidade. José e Maria tiveram que viajar para Belém para se registrarem no censo. A jornada era obrigatória e não havia como evitá-la, mesmo com Maria em avançado estado de gravidez. A viagem foi longa e difícil, principalmente para Maria, que estava grávida. Eles enfrentaram terrenos áridos e condições climáticas adversas, mas continuaram com fé e determinação. Ao chegarem em Belém, não havia lugar para eles nas hospedarias. Cada porta que batiam, recebiam a mesma resposta: não há espaço. A cidade estava lotada por causa do censo. Pessoas de todas as partes vinham para se registrar, enchendo as ruas e hospedarias. Finalmente, um dono de pousada ofereceu a eles um lugar para ficar em um estábulo. Era um local simples e humilde, mas oferecia abrigo e um pouco de conforto. Naquela noite, em meio aos animais, Jesus nasceu. O estábulo, embora modesto, tornou-se o cenário do evento mais significativo da história. Maria o enfaixou e o colocou em uma manjedoura. O bebê repousava tranquilamente, envolto em pano simples, mas com um brilho celestial ao seu redor. Uma estrela brilhou forte no céu, anunciando o nascimento do rei. Sua luz era tão intensa que iluminava toda a região, guiando aqueles que buscavam o recém-nascido. Pastores cuidando de seus rebanhos nos campos viram a estrela brilhante. Eles ficaram maravilhados com a visão e sabiam que algo extraordinário havia acontecido. Um anjo apareceu a eles, anunciando o nascimento de Jesus. A mensagem do anjo trouxe alegria e esperança aos pastores, que imediatamente decidiram ir até Belém. Os pastores ficaram maravilhados e correram para Belém para ver o bebê na manjedoura. Ao chegarem, encontraram Maria, José e o recém-nascido, exatamente como o anjo havia descrito. Eles adoraram Jesus e espalharam a notícia do seu nascimento. A alegria e a reverência dos pastores eram contagiantes. E logo a notícia se espalhou por toda a região. Homens sábios do Oriente também viram a estrela e a reconheceram como um sinal do nascimento do novo rei. Eles se prepararam para uma longa jornada, trazendo presentes preciosos para honrar o recém-nascido. Jesus cresceu em Nazaré, com Maria e José. Ele aprendeu a carpintaria com José. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, ele começou seu ministério público. João Batista, seu primo, pregava e batizava pessoas no Rio Jordão. João anunciava a vinda do Messias. Ele chamava as pessoas ao arrependimento e as batizava como símbolo de purificação. Jesus foi até João para ser batizado. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu disse:
"Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Esse foi o início do ministério público de Jesus. Jesus viajava e ensinava, e começou a chamar discípulos para segui-lo. Ele percorria vilas e cidades, espalhando sua mensagem de amor e esperança. Os discípulos eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns. Eles vinham de diferentes origens e profissões, mas todos foram tocados pelo chamado de Jesus. Jesus viu algo especial neles, um potencial para a liderança. Ele enxergava além das aparências e reconhecia a capacidade de cada um para transformar o mundo. Um a um, Jesus os chamou. Ele sabia seus nomes e suas histórias. Simão Pedro, André, que eram irmãos e pescadores. Tiago, João, também irmãos e filhos de Zebedeu. Filipe, que era de Betsaida. Bartolomeu, Mateus, que era cobrador de impostos. Tomé, conhecido por sua dúvida, e Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia. Esses 12 homens se tornariam seus companheiros mais próximos. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eles o acompanhariam em suas viagens, aprenderiam com ele e testemunhariam seus milagres. Cada passo do caminho, eles estavam ao lado de Jesus. Senhor, deixaremos tudo para te seguir. Não importa o custo, estamos contigo. Jesus os ensinava sobre o reino de Deus, sobre amor, perdão e compaixão. Ele compartilhava sua sabedoria e preparava seus corações. Ele os estava preparando para continuar seu trabalho. Cada lição era um passo em direção ao futuro. Os 12 discípulos se tornaram os pilares da igreja primitiva. Eles levaram adiante a mensagem de Jesus, espalhando sua luz pelo mundo. Jesus realizou muitos milagres. Ele curou os doentes, limpou os leprosos, deu vista aos cegos, fez os paralíticos andarem e até ressuscitou os mortos. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, eram atos de amor e compaixão. Ele sentia compaixão pelas pessoas. Ele queria aliviar o sofrimento delas. Jesus também era um mestre incomparável. Seus ensinamentos eram profundos. Ele falava sobre o amor de Deus, o perdão, a importância da humildade. Seus ensinamentos desafiavam as normas da época. Os ensinamentos e ações de Jesus chamaram a atenção dos líderes religiosos. Os fariseus, saduceus e escribas se sentiam ameaçados por sua popularidade. Eles questionavam sua autoridade, criticavam suas ações e tentavam desacreditá-lo. Eles não conseguiam compreender a mensagem de Jesus. Eles estavam presos às suas próprias tradições. Os líderes religiosos ficaram cada vez mais irritados com Jesus. Isso culminaria em um confronto que mudaria a história. Na semana da Páscoa, Jesus viajou para Jerusalém com seus discípulos. Ele sabia que sua hora estava próxima. Ele queria passar seus últimos momentos com eles, preparando-os. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. Durante a ceia, ele lavou os pés deles, um ato de humildade. Ele compartilhou o pão e o vinho com eles, simbolizando seu corpo e sangue. Ele lhes deu um novo mandamento: amem uns aos outros como eu os amei. Jesus os avisou que um deles o trairia. Ele também predisse que Pedro o negaria 3 vezes. Mas Jesus os amava até o fim. Após a última ceia, Jesus e seus discípulos foram para o jardim do Getsêmani. Jesus se afastou para orar. Ele estava angustiado. Enquanto Jesus orava, Judas Iscariotes, um de seus discípulos, chegou com soldados. Judas havia traído Jesus por 30 moedas de prata. Ele identificou Jesus com um beijo. Os soldados prenderam Jesus e o levaram para ser interrogado. Jesus foi levado perante o Sinédrio, o Supremo Conselho Judaico. Eles o acusaram de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. Jesus permaneceu em silêncio. No final, o Sinédrio condenou Jesus à morte. Jesus foi crucificado no Calvário, um local de execução. Ele suportou a dor e a humilhação da cruz, por amor a todos nós. Enquanto ele estava na cruz, ele perdoou aqueles que o crucificaram. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Após sua morte, o corpo de Jesus foi colocado em um túmulo. Uma grande pedra foi rolada para bloquear a entrada.
No terceiro dia, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo. Quando chegaram, descobriram que a pedra havia sido removida. Elas entraram no túmulo, mas o corpo de Jesus não estava lá. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos várias vezes. Ele os confortou, respondeu às suas perguntas e lhes deu instruções finais. Jesus os instruiu a pregar o Evangelho a todas as nações. Ele prometeu que estaria com eles todos os dias. 40 dias após sua ressurreição, Jesus levou seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Ele os abençoou e, enquanto eles observavam, ele foi elevado ao céu. Uma nuvem o escondeu de seus olhos. A ascensão de Jesus marcou o fim de seu ministério terreno, mas também o início de uma nova era. A história de Jesus não termina com sua ascensão. Sua história continua através da vida de seus seguidores. Os discípulos de Jesus, cheios do poder do Espírito Santo, saíram e pregaram o Evangelho. Eles enfrentaram perseguição, mas também experimentaram grande alegria. A mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo, transformou vidas, comunidades e nações. Hoje, mais de 2000 anos depois, Jesus ainda é considerado uma das figuras mais importantes da história. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e justiça social continuam a inspirar pessoas de todas as culturas.